Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, nossos votos cordiais de muita paz. Hoje estou muito feliz. A oportunidade de rever corações amigos e construtores de uma nova era proporciona-me esse estado de alegria que denominamos felicidade. Aos 90 anos de idade, poder acompanhar o surgimento do amanhã, quando a Terra deixará de ser planeta de provas e de expiações, para tornar-se um mundo de regeneração, constitui-me uma verdadeira felicidade, porque já não é um sonho a busca de um Shangri-La, da plenitude, do estado luminoso na psicologia junguiana, mas uma realidade palpável. A humanidade está no vórtice do seu desenvolvimento intelecto-moral. Para onde olhamos, defrontamos uma crise. E a palavra crise, em grego, quer significar início de mudança. Toda mudança é precedida de uma crise. Mas esta crise que abala o planeta terrestre tem uma razão fundamental. É a crise da criatura humana. Há 280 anos, um grande periodista e filósofo inglês, Thomas Hardy, asseverou que o homem do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Poderíamos dizer, parafraseando esse notável pensador, que o homem contemporâneo perdeu o endereço de si mesmo, devorado pela tecnologia de ponta, pelas notáveis conquistas da cibernética, viajando para fora, atingiu as estrelas, mas não teve a coragem de viajar para dentro para alcançar-se a si mesmo. Daí o grande paradoxo. A criatura que sonha com o mundo do cosmo não é capaz de manter a sua alegria íntima por causa do vazio existencial. Daí a depressão toma conta da Terra, os transtornos emocionais, os pântanos da mente, apresentando à criatura humana algo desfigurada no que é o mais sagrado dos ideais, o ideal do amor. Quando falamos hoje no amor, eis que a palavra sofreu tanta corrupção, que o seu significado profundo deixou de existir para representar o transtorno conflitivo da libido, das paixões próximas, dos interesses pessoais. E diante desta paisagem atemorizante, não temos outra alternativa senão avançarmos na direção da descoberta de si mesmo, fazer a audaciosa viagem para dentro, tendo a coragem de perguntar quem sou, de onde vim, para onde vou, porque sofro. São as 4 interrogações enigmas do pensamento filosófico. Quando o Oriente desejou interpretar a criatura humana, utilizou-se da sua paranormalidade. Fritjof Capra, o físico quântico austríaco, ao escrever a obra memorável, o Tao da Física, assevera que o homem moderno gastou 6.600 anos de ética, de civilização, de pesquisa científica para penetrar na intimidade da energia. Mas que os nossos antepassados do Oriente tiveram maior facilidade nas suas escolas esotéricas, na comunhão com os desencarnados, no trabalho de consultar as pítias, os gurus, aqueles que se transformaram em verdadeiros intérpretes do mundo transcendental e por isso mesmo
descobriram a imortalidade da alma. Esse grande enigma para o Ocidente encontra o seu início nos conflitos filosóficos da Magna Grécia, quando Anaxágoras, Anaxímenes, no período pré-socrático, tinham a capacidade de penetrar na interpretação do que hoje chamamos holograma. Para eles, a vida estava em tudo, o todo estava em cada parte, assim como cada parte encontrava-se no todo. Era dessa forma a visão científica de um holograma. Mas, ademais dessa conquista, compreenderam que vivemos um mundo de energia e que a matéria é ilusão dos nossos sentidos. Quando por volta de 1872, Sir William Crookes detectou a matéria radiante, jamais poderíamos imaginar que um dia defrontaríamos as partículas de Higgs, essa partícula que é denominada pela física quântica como o pensamento de Deus. Tivemos que mergulhar na física newtoniana, viver as três propriedades da matéria, para lentamente, a partir de Röntgen, com os raios X, da extraordinária Madame Curie, da radiação, até a escola de Copenhagen, quando é apresentada a teoria da compensação. E logo a matéria se desagrega diante dos nossos olhos. E em 1905, Albert Einstein, ao nos oferecer a sua teoria da relatividade do tempo e do espaço, esclarece: vivemos num mundo de ondas, de pensamentos, de energias, de ideias. E logo, a ciência colocou nas nossas mãos esses instrumentos que diminuíram as distâncias, que nos tornaram pessoas civilizadas, que matamos impiedosamente, através dos nossos instintos primários, a herança atávica do nosso processo antropológico da evolução, porque a ciência não logrou modificar o caráter da criatura humana. Os povos mais civilizados hoje do planeta, as civilizações invejáveis, lutam contra a criminalidade, o terror, e vivemos o período do medo estampado em nossa face, quando conjecturamos a respeito do amanhã. As incertezas da filosofia, que foram muito bem definidas pelo notável Rudyard Kipling, ao apresentar o seu poema que lhe deu o prêmio Nobel, If. Se tu és capaz de enfrentar o mundo, as suas vicissitudes, de repetir a mesma história 1000 vezes, com entusiasmo da primeira vez, e lentamente Kipling vai lançando desafios e termina numa conclusão fascinante. Tu és um homem no sentido global da palavra, um ser integral, uma criatura que decifra o grande enigma da existência. Mas que temos feito? Procuramos fugir, procuramos abraçar o ego para triunfar hoje, em detrimento do self, para a conquista permanente do amanhã. Quando Jung apresentou a sua escala arquetípica, ânima, animus, ego, self, ele apresentou naturalmente no idioma alemão. E quando foi traduzido selbst para o inglês, encontrou na palavra self a perfeita representação da nossa busca interior. Somos poucos aqueles que valorizamos o self, embriagados pelo ego, pela filosofia epicurista do ter, do poder, do conquistar, do dominar, esquecidos de que acima dessa ambição vã, temporária, há um self de natureza imortal, que é o espírito que somos. Coube ao notável pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Arrivaille a sabedoria
de penetrar na intimidade desse indivíduo, através da comunicação mediúnica, e dali sacar as mais belas expressões da vida, logrando o mais notável e avançado passo da filosofia ética, matando a morte. A morte perdeu seu sentido e a vida prolongou-se indefinidamente, através das comunicações espirituais, perfeitamente compatíveis. Quando Allan Kardec pergunta na questão 23 de O Livro dos Espíritos, que é o Espírito, as entidades venerandas respondem: princípio inteligente do universo. E Allan Kardec conclui: existem no universo 3 princípios: Deus, o Espírito e a matéria. E vai estabelecer que essa dualidade espírito-matéria complementam-se. Toda vez que a energia congela, matéria. Toda vez que a energia desagrega, volta ao campo primitivo. Então a ciência espírita vem apressar o nosso processo evolutivo para superarmos as injunções do ego. Essa necessidade imediata do eu, do meu, de desfrutar, sem a análise profunda do amor no seu sentido de plenitude. Nesse sentido, recordo-me da notável psicanalista alemã, Hannah Wolff, que, fazendo uma análise de natureza psicanalítica das personalidades históricas na terapêutica, estabeleceu que Jesus, portanto o homem Jesus, é o maior psicoterapeuta da humanidade. Porque enquanto a psicoterapia exige o diálogo, a busca no inconsciente através dos sonhos, das imagens, dos paralelismos, Jesus olhava o indivíduo, penetrava-lhe o cerne, ia além do ego e oferecia-lhe o mundo imenso da saúde integral. Isto é, não voltes a pecar, não voltes ao ego, para que não te aconteça nada pior. Ele se referia ao que hoje nós chamamos recidiva. A pessoa tem uma proposta de natureza depressiva, faz toda a terapêutica e liberta-se. Mas se não mantiver o equilíbrio ego-self, vai ter uma recidiva. E a depressão será mais cruel quando volta do que na primeira fase. E em breve, a repetição desse insucesso produz o estado de tragédia, porque o psicopata não tem mais capacidade de discernir, findando no suicídio destrutivo. Então merece considerar que todos nós hoje, equipados como estamos, dos instrumentos da cibernética, das notáveis contribuições da comunicação virtual, não podemos mais viver viajando para fora. Temos que defrontar-nos e perguntarmos qual é a minha atividade na Terra. Não estou aqui por acaso. Não é um fenômeno fortuito. A natureza não poderia aplicar 2 bilhões de anos para consumir na falta de oxigênio do centro cerebral. Se nós mergulharmos nos estudos da ciência mais avançada, desde o Big Bang, há aproximadamente 12 bilhões de anos, teremos que convir que a teoria não explica a realidade do universo. Porque, segundo os teóricos, havia no universo 2 forças que se equilibravam. Uma delas potencializou-se, entrou em choque, e até hoje o Big Bang é captado pelos nossos radares. Porque se isso foi o princípio, temos que convir que esse princípio já tinha começado. Havia 2 forças. Então o Big Bang não é o início do universo. São as 2 forças que um dia chocaram-se e se tornaram o princípio da grande explosão. Mas então nós vamos ver que apenas há 4 bilhões de anos, da imensa Via Láctea, gelatinosa, em uma atitude de combustão, separa-se uma gama, que é o sistema solar. E nós vamos aparecer há 2 bilhões de anos, desde a primeira partícula, que é uma cadeia de açúcar,
na intimidade das águas oceânicas, que golpeando as rochas, liberaram açúcares, que formaram o pequeno tubo, que hoje seria o nosso intestino. E desse tubo, primeira molécula, vão surgir outras, a terminar na escala zoológica de um ser como nós, 300 bilhões de células, em um circuito especializado, em um laboratório autossuficiente para a simples ausência do oxigênio no momento da morte cerebral, atingir o tronco encefálico, e disso advia a destruição. O nada é lutar contra o bom tom da lógica, do raciocínio. E era por esta razão que um célebre pensador francês de nome Broussais gritava no século passado: dai-nos uma religião científica. Necessitamos de uma religião científica para entendermos a vida, porque a filosofia superficial, disse Lord Bacon, leva ao materialismo. Mas uma filosofia profunda leva a mente à verdadeira religião. Surge o espiritismo, uma filosofia de vida, mas em realidade um mapa científico de investigação, porque parte de um princípio vital para uma realidade de natureza eterna. E essa ciência, como bem definiu Allan Kardec, é uma ciência, não é a ciência, que estuda a origem, o destino dos espíritos e o relacionamento com o mundo corporal. Mas por que ciência? Porque investiga, utilizando-se do mecanismo da mediunidade e recorrendo a toda essa gama de fenômenos que estão incertos em O Livro dos Médiuns, na sua metodologia experimental, e que cada qual de nós pode repetir quantas vezes queira, como no laboratório da ciência. Mas não ficou aí. Ciência que investiga, filosofia que explica, mas ética moral que proporciona esta visão complexa do indivíduo e faz que ele se transforme para melhor. Portanto, religa-o à divindade através do Evangelho de Jesus, que é a obra mais notável do mundo. E diz o codificador, logo na primeira página do Evangelho, que a eleição da doutrina cristã é porque a sua ética é a mais bem formulada que existe. Mas poderíamos sintetizar toda essa ética apenas em uma palavra: o amor. Mas o amor no sentido profundo, no seu significado mais ético e racional, que é o olvido de si mesmo em benefício do seu próximo. Daí, a felicidade é possível. É possível como uma consequência, não como um meio. O meio são as nossas ações. A consequência, o estado de plenitude. Nós iremos fazer umas parábolas, umas análises, e deixar que cada qual conclua da melhor maneira que lhe aprouver. O autor de um livro sensacional, publicado aqui nos Estados Unidos, que é Pântanos da Alma, escreve um fato muito curioso. Ele é um homem hoje de 84 anos e tem a oportunidade de manter uma clínica e uma clientela das mais respeitáveis. 4 meses seguidos não há uma vaga para qualquer paciente. Mas certo dia, ele recebeu um telefonema. Era uma voz muito doce, dizendo que precisava de uma consulta de urgência. E ele explicou que urgência com ele era para daqui a 4 meses. E a voz lhe disse que precisava do máximo de uma entrevista em 2 semanas, porque era uma entrevista particular. Naquele momento, estava colocando no correio uma carta com uma fotografia, para que ele pudesse examinar a expressão fotográfica daquela futura paciente. Ela desejava algo inusitado em psicoterapia. Ela queria falar, mas não queria ouvir. Ele não necessitaria de dizer uma palavra sequer. Ela pediu uma entrevista de 2 horas para que ela pudesse falar. E ele foi tomado de surpresa, porque inevitavelmente era necessário, depois do problema, a proposta da solução. Mas ela dizia que a solução estava na própria narrativa. E mais por curiosidade do que por outra questão,
ele resolveu receitá-la, atendê-la e marcou um prazo de 3 dias. Aos 3 dias, ele esteve sem dormir de curiosidade. Havia recebido no envelope uma fotografia de jornal. E nessa fotografia estava uma senhora, na época muito jovem, de 20 anos aproximadamente, em um jornal amarrotado, olhando para uma criança e para uma outra mulher com outra criança no braço. A expressão era de espanto. A máquina fotográfica conseguiu captar a alma da paciente. Então ele passou a noite tentando interpretar. E no dia seguinte, ele recebeu uma dama de 70 anos, aproximadamente, muito bem vestida, com muito boa aparência, mas uma expressão de olhar que ele nunca vira em paciente nenhum. Atendeu-a e a primeira pergunta que ela fez: viu a minha fotografia? Pois é, tudo começou em Lubeck, na Polônia, quando eu tinha 20 anos. Era uma sexta-feira e eu saí para fazer compras. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, 1942. E estava na praça quando tropas hitleristas cercaram a praça e deram voz de prisão a todas as pessoas que ali estávamos. Todos nós fomos colhidos de surpresa. A grande maioria era constituída de judeus. Era o período em que se desejava extirpar da Europa o judaísmo. Foram reunidos e eu gritei: mas eu sou cristã, eu sei orar o Pai Nosso. E repeti. Um soldado deu uma coronhada com um fuzil e disse: na hora da verdade, todo mundo é cristão, mas você não pode negar que é judia. E novamente aplicou-lhe um golpe. Ela estava estarrecida. A sua família tradicional, aquela praça tinha o nome do seu avô, era polonês, mas para o nazismo a Polônia não significava nada, e o polonês era considerado suíno, não valia também coisa nenhuma, mas ela não era judia. E apesar dos seus protestos e das reações, ela foi jogada no camburão e foi levada num trem que viajou mais de 40 horas, numa promiscuidade terrível, a asfixia, a função humana, o desespero, até que saltou num campo de concentração e foi levada para o cárcere. Mas ela lutou terrivelmente, porque procurou esquecer daquela primeira noite quando ela chegou. A fila imensa, de um lado a câmara de gás, logo após o forno crematório, porque eram atos contínuos, e a fila imensa, crianças, mulheres, velhos, debilitados, entravam diretamente na câmara de gás, como se fossem insetos. E algumas mulheres, por serem fortes e saudáveis, eram poupadas para os trabalhos forçados. E ela vai andando naquela fila, desesperada. A sua família não tinha notícias. O desespero da angústia, quando ela vê a câmara de gás e percebe que a maioria das mulheres é levada para a câmara de gás. O pavor toma de conta da alma. E naquele momento, à sua frente, estava uma judia com um filho no colo e outro que lhe segurava a saia. E naquele momento, diante dos guardas ferozes, aquela estranha olha para ela e fala com o olhar: salve meus filhos. E empurra a criança menor para ela, porque tudo indicava que ela ia para a esquerda e não para a direita. E ela, apavorada, bem à porta da entrada da câmara de gás, quando a judia lhe empurra o filho, ela devolve-o. E os três adentram-se pela câmara de gás. Ela nunca mais teve paz. Ela viu que era responsável pela destruição daquelas vidas. Viveu e sobreviveu. Conseguiu voltar a Varsóvia, a Lubeck. Conseguiu encontrar nos Estados Unidos membros da família. Conseguiu voltar à vida e veio morar na América. Aqui, então, aprendeu a língua inglesa, anestesiou a memória, apagou da mente aquela cena. Era impossível recordar-se. Tornou-se bibliotecária. E estava na biblioteca em Chicago, certo dia, quando teve a curiosidade de descer ao basement, onde estavam os arquivos do jornal em que trabalhava,
organizando bibliotecariamente os seus tomos, quando viu a coleção dos periódicos de 1942. Pegou o jornal, abriu o volume exatamente na página em que estava aquela fotografia. Porque os alemães eram muito meticulosos, fotografavam tudo, anotavam à perfeição. E o fotógrafo pegou o momento do seu espanto. Logo o pesadelo que estava no inconsciente acalmado irrompeu e ela começou a perturbar-se. Era responsável pela morte das 2 crianças. Poderia pelo menos ter feito uma tentativa de salvar as 2 vidas, mas o ego não deixou. Primeiro a vida dela, pensou, e a imagem continuou atormentando. Ela se tornou judia, estudou a Torá, os livros sagrados, mas não conseguiu encontrar a paz na religião. Violentava. Ela começou a praticar a caridade para tirar da sua mente aquele desespero, aquela culpa, mas não conseguiu. E estava no estado desolador. Quando então ela se lembrou que há uma tradição hebraica de que a pessoa que tem uma grande culpa, se encontrar um dos 14 indivíduos bons, está absolvido pela divindade. E ela sabia que ele era uma pessoa boa. Queria confessar-lhe o crime, para então libertar-se totalmente. Ele ouviu toda a narrativa, ainda não diga nada. Eu somente quero fazer a catarse, colocar para fora. Quando terminou, quase 2 horas depois, ela respirou fundo e disse, já encontrei a primeira pessoa que vai salvar a minha alma, a minha psique. Levantou-se e eu lhe disse, tome o seu dinheiro na entrada. Eu não posso cobrar uma consulta de algo que não fiz. Eu não lhe disse nada. E ela falou, não interessa. O dinheiro da consulta para mim não é nada. Eu busco a paz interior para poder ter a felicidade. A felicidade desapareceu de mim, porque aquela imagem está viva. É uma alma que me persegue, que me consome. E desapareceu. E neste livro notável, ele escreve, espero que um dia, se o vi, tenha a oportunidade de ler-me. Gostaria tanto de saber se ele encontrou a paz. Os pântanos da alma do nosso inconsciente. Então, a primeira regra para a felicidade, seja complacente com você mesmo. Dê-se o direito de errar. Permita-se ser humano e conceda-se o direito de reabilitar-se. Não se julgue, não se condene, porque cada fato tem o valor do momento emocional de cada um. Uma atitude que eu tomo com medo é muito diferente da atitude que eu tomaria se estivesse em paz e em repouso. O meu comportamento na hora do júbilo é bem diferente do meu comportamento na hora da traição de alguém por mim. Então é necessário que o nosso julgamento não seja temerário. Ele é uma forma de análise da nossa conduta. Mas Sylvie merece que ela mesma se auto-perdoe, porque afinal foi o instinto de conservação da vida que agiu através dela. Os nossos instintos básicos, comer, dormir, procriar, que são de todos os animais, muitas vezes nos dominam com mais força e vigor do que a lógica, a razão, que nasceram muito depois. O amor vai aparecer em nossa psique mais tarde, quando o nosso terceiro cérebro, esse que nos liga à divindade, o neocórtex, que abre os seus horizontes na direção da vida transcendente, até Freud conclui que é a área da beleza, da grandeza, da divindade. E nós temos aí a área da mediunidade, na glândula pineal, cujas substâncias se transformam em antenas que apontam na direção do infinito, e que os chineses 2000 anos antes de Cristo denominavam como a flor de lótus, que se abre para captar o pensamento cósmico. E o esoterismo universal, há mais de 2000 anos antes de Cristo, já conhecia como chakra, o chakra coronário, com o qual nós temos o superconsciente, as percepções do porvir, a divindade em nós,
até poder trazer do superconsciente à consciência os ideais de grandeza, de amor, de abnegação. Então ele termina dizendo que nós temos o direito de errar, e toda a psicoterapia é feita na base você não tem culpa. E o espírito Joana de Ângeles, fazendo uma análise psicológica, sugere que há duas palavras que nós vamos tirar dos dicionários: culpa e pecado. Porque toda vez que nós pecamos, temos que ser punidos. Toda vez que somos culpados, temos que ser castigados. Nós não temos necessidade nem de castigo, nem de punição. Então substitui culpa e pecado pela responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos, os bons e os maus. Como responsável, quando eu erro, eu tenho o dever de corrigir. O dever, não a punição. Corrigir o indivíduo não é um ato de punição, é um ato de reeducação. Então, a proposta do Espírito Joana de Ângeles é acabarmos com esta manifestação destrutiva, psicológica, perturbadora, a culpa. A maioria de nós tem culpas embutidas no inconsciente, de outras vidas, existências, ou desta, que se apresentam essas culpas de uma maneira muito peculiar, como timidez. Timidez é culpa do inconsciente. Narcisismo é culpa do inconsciente. Complexo de inferioridade é culpa do inconsciente. E assim por diante. Como o tema está um pouquinho pesado, eu reconheço, eu gostaria de contar um conflito que eu tinha. Eu tinha culpa e não sabia. Porque eu nasci no Nordeste, em Feira de Santana, na Bahia. E o pessoal do sul do Brasil tem muita inveja de nós, os nordestinos. Porque nós construímos São Paulo, construímos o Rio de Janeiro, construímos Belo Horizonte. Os baianos desciam para o sul e quando se cansavam ficavam em Minas Gerais. Daí então nós levamos a cultura e a civilização. Mas eu tinha no inconsciente a culpa de ser nordestino e achava que eu tinha uma cabeça desproporcional. Imagine que tem cada ideia que só a reencarnação explica. E no mês de setembro de 1967, eu fui à Inglaterra pela primeira vez. Eu estive em Portugal, Espanha, França e Inglaterra. E fui hóspede de um membro da Embaixada Brasileira, que também era espírita, pernambucano, me recebeu na sua casa. E para mim foi uma oportunidade muito boa, porque ele, um homem ilustre, me ofereceu uma visão da velha Inglaterra, da Albion. E nós mantivemos momentos culturais muito elevados. Mas era setembro, dia 5 de setembro. E ele disse: Divaldo, quero lembrá-lo que no dia 7 haverá uma recepção lá na embaixada. E o meu complexo de inferioridade logo gritou: quem és tu para ir à embaixada? E eu sorri para ele e disse assim: que bom, mas eu não irei. Mas como não irá? Não, imagine, eu ir à embaixada do Brasil. Naquela época era um nobre embaixador como outros. Eu prefiro ir a qualquer outro lugar. Irei a Oxford Street, a qualquer coisa. Mas a embaixada eu não vou. Mas por quê? Porque eu sou um pobretão. O que é que eu vou fazer lá? Estarão lá representantes de autoridades, personalidades ilustres. Ele disse: mas são todas criaturas humanas. Eu mesmo sou um pobre do Recife. Eu digo: mas você é inteligente. Bom, era a desculpa do meu complexo de inferioridade. Ele disse: mas olha, todos nós iremos, a minha família e você, nosso hóspede, irá. Eu não quis ser delicado e disse: vamos ver. Mas se você quer me agradar, poupe-me. Não tenho nenhum interesse de ir à embaixada. No dia seguinte, pela manhã, ele perguntou-me: Divaldo, você tem fraque? Eu perguntei: o quê? Fraque. Aquela roupa pinguim. Eu digo: não tenho. Ele disse: porque a recepção vai ser com toda a formalidade. E dei graças a Deus. E fiquei contente, porque não tinha. Ele disse: não tenho. Ele disse: não é problema. Nós vamos aqui a uma loja de Londres que aluga tudo, até perispírito a gente aluga. Então, eu não tive outra alternativa, fui e notei a diferença entre um empregado de uma loja de Londres e um empregado de uma loja de Salvador. Lá em Salvador, quando a gente chega, o empregado pergunta: o que é? Já está com mau humor porque a gente vai dar trabalho. Mas em Londres, não, veio aquele rapaz assim: boa tarde, sir. Eu digo: nossa, ele está me confundindo, porque me chamava de sir. Muito bem. E meu amigo falou, eu peguei uma palavra aqui, outra ali, e ele veio com traje, mandou eu provar, e eu vesti, parecia uma luva, que havia sido feito para mim. Naquele tempo eu tinha um corpinho de toureiro. Agora eu continuo com o corpo de toureiro aposentado, é claro. Então ele me olhou e disse: agora vamos ver o chapéu. E foi e pegou lá o tal do chapéu. Fez um movimento, saiu a parte, colocou.
Não entrou na cabeça. Eu dei graças a Deus à minha cabeça. Disse, mas que bênção. Mas mantendo a dignidade. Ele foi, trouxe um número maior, acho que era o maior que tinha na loja. Tentou colocar, nada, não entrou. Então ele saiu novamente e demorou. Uns 10 minutos depois ele veio e botou, entrou como a luva. Ele, meu Deus, que provação. Antes não desce. Aí eu perguntei a ele, o que é que o senhor fez? Ele disse, descosturei atrás e coloquei um elástico. Então, dá em qualquer cabeça, até de elefante. O problema é que eu tive que ir ao desfile da embaixada. E eu disse ao meu amigo, fique na frente, eu não falo inglês. Ademais, eu não conheço cerimonial, etiqueta, e posso sair do prumo, posso dar uma baianada. Ele riu muito e disse, não, Divaldo, eu ficarei à frente. Quando nós estávamos entrando no salão, tinha um mestre de cerimônia à porta, ele batia com um bastão muito bonito, a inglesa, perguntava o nome, a função, e anunciava ao salão imenso. Quando nós estávamos chegando, alguém tirou o meu colega da fila. Quando eu quis respirar, um perguntou, what your name, please, mister? Eu digo, Ave Maria, Mr. Franco. E a sua função? Eu disse a minha função. Nothing. Ele disse, nada. Então ele bateu o bastão, Mr. Nada. O auditório todo olhou para Mr. Nada. Eu aí desci a escada, com uma certa nobreza, quase caí, e apertei a mão do embaixador. Na hora que eu apertei a mão do embaixador, ele me perguntou assim, Mr. Franco, Mr. Nada? Ele disse, nada, embaixador. E o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu digo, eu sei. É que eu sou hóspede do secretário. E vim, ele me exigiu vir. Você então é aquele rapaz lá da Bahia? Eu digo, sim, senhor. Aquele que é médio? Eu digo, ai meu Deus, sim, senhor. Então eu fiquei aqui ao lado, que minha mulher também é. Ai, mas foi uma beleza. Eu fiquei ao lado, o embaixador, a embaixatriz e Mr. Nada. Daí por diante, eu superei o complexo de inferioridade, mandei medir a cabeça, fiz teste. Era até, podia ser um pouquinho maior para ter mais cérebro. Então, era um conflito. Qualquer coisa, eu me achava menosprezado. São, portanto, culpas de existências pretéritas que estão em nosso consciente. Então, Sylvie está ainda pelo mundo procurando o perdão. Mas eu encontrei logo depois a felicidade. Porque pude interpretar os desafios humanos graças à filosofia espírita. Na sua grandeza ímpar, o Espiritismo me situou na condição de filho de Deus. E quando eu descobri que eu era filho de Deus, uma emoção estranha tomou conta de mim. Quando algo me acontecia e acontece negativamente, eu digo assim, papai é que é culpado, porque a minha hereditariedade é divina. Portanto, se eu errei, é porque ainda não descobri a fonte da permanente sabedoria. Mas, em proporção ao primeiro caso, vejamos o segundo caso como se fosse uma parábola. Durante a primeira grande guerra, apareceu uma guerra que passou despercebida da imprensa e da história. A grande perseguição contra um povo enclavado na Turquia, os armenos. Nos anos de 1915, 1916, a Armênia foi invadida pelos turcos e é considerado esse ato como de genocídio, porque mataram 1.500.000 pessoas pelo crime de pertencer a outra raça. Mas a história foi complacente. Estávamos na Primeira Grande Guerra e isso passou despercebido. Algo recentemente, o Papa Francisco teve a coragem de vir a público lamentar esse erro, esse genocídio dos turcos. E houve uma ruptura de relação com o Vaticano, mas ele profligou o crime, o assassinato vil, para poder expulsar os armenos daquele enclave lá no seu país. E nós temos hoje uma história daquele período amargo, em um livro publicado aqui nos Estados Unidos, chamado Perdão Integral. Porque a questão do perdão é muito grave para nós. A maioria de nós tem um conceito muito equivocado do perdão. Do ponto de vista psicológico, perdoar é não devolver o mal que se recebe. Isso é perdoar. Mas na visão cristã, perdoar é esquecer o mal que nos foi feito. E nós não conseguimos esquecer. Toda vez que eu olho para a pessoa que me ofendeu, eu me lembro. Porque é uma questão de memória, não é de vontade. Está esculpido no meu cérebro, através da chamado fenômeno da semelhança das ideias. Uma ideia me faz lembrar a outra, porque nem tudo que eu quero lembrar eu consigo.
mas nem tudo que eu quero esquecer eu consigo. E depende de nós. E muita gente faz conflito, então eu não perdoei, perdoou. Você não devolveu, você não deseja o mal, mas não pode esquecer. É claro. E Kardec fala com toda a grandeza, não se pode amar um inimigo como se ama um amigo. É óbvio, porque é uma questão de hormônios. A oxitocina, que é o hormônio do amor, quando nós amamos, temos uma descarga de adrenalina. Na Mansão do Caminho, que era um educandário, eu descobria toda vez que alguém estava com um namorado novo. A menina chegava assim, tio, eu digo, tá namorando, hein? Nossa, quem lhe contou? Seus olhos. Os olhos estão brilhando, adrenalina. E quando acabava, também eu sabia. Eu digo, acabou o namoro. Mas, tio, como é que você sabe? Cortisol. Seus olhos são assim como de peixe morto, nem aberto, nem fechado, né? Aí fica meio desanimado. É sintomático. Muito bem. Então, naquele período, quando os turcos invadiram do interior para a capital da Armênia, pararam numa região e num domingo pela manhã, um grupo arrombou uma porta de uma casa, invadiu-a com estrepito e chegando à sala em que se fazia a refeição, o pai, a mãe e duas filhas, de 15 e 12 anos respectivamente, foram eles surpreendidos por aquela pequena tropa. E o chefe, homem baixo, de macatadura, com o cape cobrindo a testa, sacou do revólver, atirou no senhor, atirou na dama, matou-os. Pegou as duas meninas, uma jogou para os soldados, que a devoraram, como chacais, e a outra levou para o seu bordel, e a explorou até a última fibra da sua existência. Um ano depois, isto foi entre 1915 e 1916, um ano depois ela conseguiu fugir, mas era uma sombra e desapareceu. Oportunamente, numa grande clínica da Turquia, chega um paciente marcado por uma enfermidade, uma dermatose não diagnosticada. Ele estava coberto de pus e as fístulas, como também as pústulas, eram numerosas. Ao chegar, o odor pútrido de carne humana em decomposição invadiu a sala e ele foi levado para o recanto da clínica à distância. Os médicos recusaram-se a atendê-lo, ele ia morrer naquela tarde. Os paramédicos também. Mas se tratava de uma autoridade do governo. E o chefe da clínica ficou desesperado quando se lembrou de uma enfermeira que ele tinha, que era a abnegação. Silenciosa, discreta. Ela era o biótipo para atender esses casos terminais. O chefe chamou-a e explicou-lhe a situação. O paciente ia morrer. Logo, se ela poderia cuidar dele e dar assistência pessoal para que não morresse a sós. E ela anuiu. Ela confirmou dizendo que havia dedicado a sua vida à enfermagem porque era um meio de salvar vidas. E se dedicava com empenho, afetividade maternais. Então ela foi cuidar do paciente. Ele não morreu naquela tarde. Ela conseguiu retirar parte das carnes pútridas, de trabalhar até chegar à carne viva, sanguinolenta. Não havia ataduras como hoje. Rasgou peças, emendou-as, cuidou, não morreu na primeira semana. 2 meses depois, ele teve alta. As feridas deixaram cicatrizes horríveis, inclusive na face. Mas ele estava vivo. E quando ele foi agradecer ao médico, o diretor disse, não me deve nada. Aquela enfermeira que o cuidou é que merece todo o empenho e a sua gratidão. Ele disse, de fato, era ela quando eu abri os olhos a primeira vez, quando eu despertei. Foi o seu rosto que eu vi. Mas ela é peculiar, ela não fala. Responde por monossílabos. Mas cuidou de mim melhor do que uma mãe ou uma filha. Ele aproximou-se, estendeu-lhe a mão e ela continuou tranquila. E ele disse, senhorita, eu quero agradecer haver me salvado a vida. E ela falou suavemente, é o meu dever. Eu jurei que salvaria vidas. Então eu vivo para isso. É curioso. O seu acento da nossa língua é peculiar. Você é estrangeira? Sim. Eu sou armena. Ah, eu conheço o seu país. Eu estive lá durante a guerra. Eu ainda me lembro como as armenas eram bonitas. E ela balançou a cabeça, também eu lembro-me do Senhor. Mas de mim, sim. Quando invadiu a minha casa, chegou até a minha sala, matou meu pai, matou a minha mãe, e pegou a minha irmã e atirou-a como carne aos selvagens, que a violentaram, destruíram-na, mataram-na,
como animais terríveis. E a mim, a quem o Senhor levou para o seu bordel, me submeteu às situações mais penosas, como um selvagem. Na sua fúria, tirou tudo o que restava em mim de dignidade humana, e eu prometi matá-lo. Eu consegui sobreviver, fugir, e prometi que um dia matá-lo-ia. Mas não pude. Quando eu cheguei, você me reconheceu? Sim. Nós, as vítimas, sempre reconhecemos algozes. Embora os algozes quase nunca reconheçam as suas vítimas. Mas eu me lembro. E por que você não me matou? Por uma razão. Não sou muçulmana. Tornei-me cristã. E ao tornar-me cristã, eu ouvi uma voz que dizia: perdoa os teus inimigos. Então eu perdoei. Na hora em que eu vi, diante das minhas mãos, apodrecido em vida, eu compreendi que o Senhor necessitava mais de compaixão do que do ódio. Perdoá-lo não era bom para o Senhor, era bom para mim. Eu necessitava libertar-me do Senhor. O Senhor me controlou durante todo esse tempo em que eu estive com o ódio devorando-me. Então eu perdoei. Aí ela apertou a mão e disse: vá em paz, irmão. Que Deus o abençoe. Então isso é felicidade. Só podemos encontrar a felicidade real quando o nosso coração despir-se das mazelas, das marcas do sofrimento, de toda aquela situação penosa que nós carregamos em forma de conflitos, em forma de ego, porque o nosso ego nos leva ao abismo, à destruição, ao desequilíbrio, porque a nossa mente emana vapores tóxicos. Na Universidade Harvard, 2 grandes cientistas chegaram à conclusão que os nossos neurônios cerebrais, quando nós amamos, eles produzem hormônios carregados de uma substância suave, de fótons. E isso produz no organismo saúde, equilíbrio. Então quem ama, passa bem. A própria divindade proporciona ali oportunidades múltiplas de progresso. Mas quem odeia, quem tem vícios, aquele que planeja o mal do próximo, o seu cérebro produz partículas semelhantes ao próton. E o próton é destrutivo. Então a pessoa é amarga, é violenta, tem paixões egóicas que se perturbam. Então é necessário que nós façamos antes uma autoanálise, uma viagem para dentro de nós, para verificarmos a potencialidade fóton, a potencialidade próton. Se nós temos mais uma produção de partículas positivas do que de partículas negativas, se somos facilmente irritáveis, se não admitimos uma reprimenda, um olhar de censura, qualquer uma dessas coisas, nós então estamos muito mal conosco próprios. A felicidade não pode chegar de um momento a outro como um saco de ouro que caísse do céu e nós nos apropriássemos dele de um minuto para outro, sem razões lógicas. É nesse sentido que a psicologia espírita vem propor que nós podemos ser felizes hoje, aqui e agora, colocando à margem aqueles sentimentos negativos, porque enquanto vibrarmos negativamente, produziremos transtornos para nós próprios, para o nosso organismo, para a nossa emotividade. Então estamos diante de um grande desafio entre o ego e o self. Nós temos que eleger qual aquele que necessita de maior amparo. Claro que é o self, o espírito que eu sou. Porque ao deixar a matéria, eu levarei as minhas experiências. E enquanto estiver na matéria, eu estarei carregado dos meus sintomas. O que fazer para encontrar a verdadeira felicidade? Então, nosso primeiro item foi o auto-perdão. O segundo item, o alo-perdão, o perdão ao outro. Porque se eu tenho o direito de errar e desculpar-me, porque o outro não tem o direito também de errar em relação a mim e desculpar-se. Isso vai dar uma postura edificante ao nosso equilíbrio. Alguém me fez o mal a si mesmo. Porque eu não aceito o mal que me fazem. O mal só é negativo quando eu aceito. Se uma pessoa diz: Madivaldo, você está muito decadente, e eu começo a ficar com raiva da pessoa, eu entrei na dele, como se diz vulgarmente. Se a pessoa diz assim: você está velho, eu tenho 90 anos, queria que estivesse saltando cordas. Claro que não posso estar jogando
qualquer uma coisa. Tenho que viver com uma pessoa de 90 anos. Então não me ofende quando me diz a verdade, me desperta. E quando não é verdade, melhor. Nós dois sabemos que é mentira. Eu tenho constatado ao longo da vida que um dos maiores inimigos da criatura humana é a inveja. Então alguém não gosta de nós, é porque ele é bonitinho, aí o outro fica com raiva. Não podendo ter beleza, ele então compete diminuindo o valor da gente. E nós somos tão infantis, Jung chamava a criança ferida. Nós temos a nossa criança ferida, qualquer coisa vai lá na ferida, a gente aí dá uma de criança e aceita. Certo dia eu achei muita graça, porque nós fazemos uma campanha de descubra o invisível, atenda a pessoa que não recebe consideração social, procure falar com os mais humildes, dialogue com eles, sorria, dê um aperto de mão. Você é espírita. Jesus preferia os bordéis, os lugares, as tascas onde estavam embriagados, a ralé, porque nós vamos eleger a chamada sociedade dominadora. Nós temos que nos voltar para, sem abandonar a primeira, a sociedade sofredora. Então descobriu os invisíveis. E então um amigo nosso dirigiu-se a um estranho certa vez, disse assim, olá. E o estranho duramente perguntou, nós nos conhecemos? Ele disse, não, estamos tentando agora. Desarmou o outro, o grosseiro. E eu tenho um hábito de quando estou no elevador, que chegam as pessoas, nunca dizem nada. É como se tivesse ali uma tora de bananeira. A pessoa entra, olha... E a gente não vale nada. Eu não aguento quando a pessoa entra, olha das costas, depois de marcar o piso, diz, é você que mora no tal andar? Eu também sou daqui. Desculpa, eu não vi. Eu digo, viu. Então nós estamos numa sociedade de pessoas isoladas. Então vem um notável filósofo norte-americano e teólogo, o Dr. Rollo May. Esta sociedade padece de 3 fenômenos que nos tornam totalmente felizes. E esses 3 fenômenos são individualismo. Somos muito individualistas. Sexismo e consumismo. Nós somos individualistas, dizemos para sobreviver. Eu não sei quem é meu amigo, quem é meu inimigo. Então, eu oriento a meus filhos, não tratem com estranho, não dou importância a estranho, eu tenho que viver, tenho que sobreviver, mas não precisa ser indiferente aos outros, porque quando você chegar ao topo, não vai achar nem empregado. E você vai ser empregado de si mesmo. E nessa posição egóica, você não vai querer os trabalhos chamados mais humildes. Então vai usar alguém. Ninguém é tão autossuficiente que não necessite do seu próximo. Mas é impressionante. Nós temos a ilusão de que tendo dinheiro, nós temos tudo. Temos bajuladores. Temos pessoas que querem brilhar na nossa luz. Isso temos. Mas são inimigos que sorriem para nós, desejando a nossa ruína. Então o individualismo deve ser combatido. Nós nos dependemos. Nós nos necessitamos. Há uma história notável de um jovem americano que estava na guerra do Sudeste Asiático. E então ele estava do lado do Vietnã do Sul e fazendo uma incursão aérea aos Vietcongs, ao Vietnã do Norte. O seu avião foi destruído por um míssil, ele ejetou a poltrona, o paraquedas abriu-se e ele teve a vida salva. Mas ele caiu em território Vietcong. Foi preso e viveu 7 anos em uma prisão infecta, passando por lavagem cerebral para abandonar os ideais democráticos da América. Mas ele resistiu. E quando foi firmada a paz entre Estados Unidos e vietnamitas do norte, a troca de prisioneiros, ele veio e chegou aqui como herói. Na sua condição de herói, ele recebeu as homenagens devidas e merecidas, e logo começou a contar aos amigos como era a vida lá no Vietnã, como foi a sua prisão, enfim. Com o tempo, ele ficou famoso. O senhor Plumb. E ficou tão famoso que passou a dar conferências remuneradas. E hoje é uma personalidade muito bem remunerada. Certo dia, aqui em Nova York, ele terminou uma conferência no hotel de luxo e desceu para tomar um café. Estava tomando café e notou que um homem olhava para ele de uma maneira peculiar, interrogativa. Ele, então, para evitar qualquer situação embaraçosa, resolveu sair do bar e foi andando quando o cidadão também o acompanhou. Ele ficou intrigado, mas nesse momento em que ele ia reagir, o cidadão gritou, Tenente Plumber. Ele voltou-se e o estranho se aproximou e disse, eu tinha certeza que era o Tenente Plumber. Eu me lembro do senhor no Vietnã. Eu era soldado do seu pelotão. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. E eu estou muito contente, porque a sua vida foi salva
pelo paraquedas que eu dobrei. Então, meus parabéns. Eu salvei muitas vidas de pilotos, porque eu era um bom dobrador de paraquedas. Então, Mr. Plumb teve um choque. A vida dele esteve nas mãos deste homem humilde, um soldado que foi requisitado. Nem o nome ele perguntou. E a partir dali, toda vez que ele começa uma conferência, ele pergunta ao auditório: quem dobrou seu paraquedas hoje? Porque na vida de todos nós tem alguém que dobrou o nosso paraquedas. Então nós nos necessitamos. E na hora em que nós nos necessitamos, interdependendo-nos, cada qual na sua função, tornamos-nos missionários de vidas. É missionário modesto agricultor, como é missionário o notável cirurgião, que se utiliza de robôs para intervenções internacionais. É tão notável a mão modesta que lavra a terra, como a daqueles que pesquisam os astros. Aliás, Madre Teresa de Calcutá tem uma frase linda: as mãos que ajudam valem mais do que os lábios que oram. Porque orar é com todo conforto. A gente no ar refrigerado ou no ar condicionado para manter o calor, orando por alguém que está lá na neve. Mas ir à neve para ajudar a pessoa, as mãos que socorrem, essas são muito valiosas. Daí o individualismo deve ser por nós deixado à margem. Cuidar de nós, da nossa imagem, mas não nos colocarmos em tronos de mentira nem de ilusão. Descermos à condição de criaturas para sermos felizes. Muitas vezes me vêm as lágrimas quando alguém me diz assim: Serivaldo, eu ouvi o senhor no YouTube e quero lhe dizer que salvou a minha vida naquele momento. Então eu digo assim: meu Deus, eu dobrei o paraquedas dessa pessoa. Mas quem dobrou o meu paraquedas? Aqueles que prepararam esta conferência, aqueles que anônimos trouxeram lanche para nós, aqueles que fizeram a divulgação, a pessoa modesta que passou um flyer para outro. E nunca me esquecerei de uma senhora que entrou uma vez em nossa casa espírita, levando o filhinho, e disse assim: eu vim aqui porque eu ia suicidar-me e ia matar meu filho. Surpreendi meu marido no adultério perverso. E então planejei destruir a minha vida e a do filho dele comigo. E na hora em que eu atravessava a rua, eu vi um papel que o vento levava, eu peguei o papel. Imagine, eu ia me matar, ia atirar-me da montanha ali da Barra, no mar, era fatal. Aí apanhei-lhe. Diz assim: 1 minuto apenas. Em 1 minuto apenas se muda de ideia. Em 1 minuto apenas isso acontece. Aí eu fui lendo, em 1 minuto apenas, eu desisti de suicidar-me. E então eu vi a origem, procurei e vi aquele pedir ajuda. O meu marido me traiu. Eu digo: minha senhora. Aí conversamos. E ela passou a frequentar o centro. E como todo traidor sempre tem medo de ser traído, porque ele é traidor, o problema é dele, ele começou a vigiar a mulher pensando que ela estava com algum caso. Porque ela saía depois, no horário do jantar, quando ele chegava, ela saía. E ele não podia reclamar nada por causa da culpa, que estava no inconsciente. Então um dia ele foi vigiá-la e viu entrar naquela casa que entrava muita gente. Isso é um bordel. Mas é um bordel assim de 1000 pessoas, mais ou menos, é uma bacanal, porque é gente de todo lado. Ele entrou também e viu quando ela se aproximou de mim, eu estava em pé, atendendo. Ele veio direto e sacou um revólver. Veja que sorte que eu tenho. Quase que eu morri por um crime que eu não pratiquei. Então ele colocou e disse assim: é você que está seduzindo a minha mulher? Eu disse: e é você que está atraindo ela com outra? Ele disse assim: como? Eu digo: pois é, eu estou confortando-a para que ela possa aguentar um tipo do seu tipo. Você não tem vergonha? Porque eu não tenho medo de morrer. Aliás, a primeira vez na minha vida que eu fui assaltado, primeira, última e única, quando o bandido disse assim: eu vou matar, eu disse: muito obrigado. Porque viver no mundo que tem criaturas do seu tipo, a gente merece morrer. Eu sou espírita, meu filho. Pode me matar que me presta um favor. Ele disse assim: o senhor é o que? Espírita. E o que é isso? De faca na mão. No Rio de Janeiro, numa travessa, 10 horas da noite. Ele disse assim: olha, meu filho, eu divulgo bem, sou psicoterapeuta. Eu achei tão lindo. Ao invés de dizer sou médium, eu digo sou psicoterapeuta. Porque é mais chique. Não é médium assim uma coisa. Eu estava elegante. Então ele me disse: mas o senhor é o quê? Psico? O quê? Terapeuta. Depois eu sou um ex-presidiário da Lemos Brito, que era uma penitenciária no Rio, e estou em liberdade condicional, resolvo atacar alguém, o senhor não leva nada. E aí me deu uma bofetada.
Eu digo, minha cara hoje vai virar um pandeiro. Por quê? Ele estava com a faca. Eu digo, agora tire a faca, eu não tenho medo. E me abraçava. Então eu sorri para ele e disse, olha, me solte, porque aqui no Flamengo eu sou um pouquinho conhecido. Passa um amigo, vê nós dois, 10h30 da noite, embaixo de uma árvore, abraçado. Até eu explicar a ele que elefante não é formiga, não tem jeito, solte-me. Ele me soltou. Eu digo, nossa, eu tenho autoridade moral. Foi uma cena tão ridícula, porque eu vi a mãezinha dele. Digo, olha, você está sob o estigma do desespero, sua mãezinha desencarnada. Falei, ele se comoveu muito, terminamos amigos. E eu convidei para ele fazer um lanche comigo no apartamento, já era 11 da noite. E quando ele disse, vamos, eu quis ir, as pernas não saíram do lugar. Porque sistema nervoso é uma coisa engraçada, eu estava ótimo, mas as pernas não estavam. Eu fiz o primeiro esforço, nada. Aí o bandido disse, qual é o caso? Ele, você me faz um susto desse, me pergunta qual é o caso, me ajude. Aí o ladrão me ajudou e terminamos em paz. Então, acabarmos com o individualismo, acabarmos com o consumismo. Nós somos infelizes porque gostaríamos de ter tudo que vemos, mas nem tudo que nós vemos podemos ter. As nuvens dos céus, os pássaros do ar, a vida da natureza. Jamais esquecerei de Mahatma Gandhi. Estando em Londres com o vice-rei da Índia, ele foi passear em Oxford Street e parou numa joalheria e ficou rindo para as pedras preciosas. Então o vice-rei perguntou, majestade, o Mahatma, o que quiser, o rei da Inglaterra colocará em suas mãos. Ele disse, não, mas eu não quero nada. Mas como está rindo? É, de fato, eu estou rindo. Eu estou tão contente por notar que eu já não necessito dessas coisas. Eu já não necessito. Estava livre. Imagine nós outros que dependemos das ilusões, tanto diamante, tanto brilhante, tanta cobiça, e ele absolutamente com um lençol, improvisado numa indumentária rude, presa entre as pernas, não precisava de nada. Então nós devemos acabar com o nosso consumismo. Essa preocupação de ter o telefone último modelo, vai sair o G300 e a gente já está na fila hoje para comprar o primeiro, que é caríssimo, só para ter a vaidade de que a gente comprou o primeiro, e às vezes o primeiro vem com defeito. Deixar ficar mais popular, 3 meses depois, cai o preço, não faz nenhuma falta o chip novo que ele tem. Pois é, eu tinha horror, como contei ontem, a essa comunicação virtual. E lutei desesperadamente, até que um dia eu descobri que isso é coisa de velho. Velho é que tem mania de, no meu tempo era horrível. Meu Deus, eu pensei assim, ai, que coisa boa daquele tempo. Imagina acender um fogão com linha molhada. A lenha molhada. E hoje a gente aperta o botão, o fogão acende. A gente está aqui, já aperta o botão do cozido que vai comer amanhã. Ele acende lá no fogo. Meu Deus, que tempo maravilhoso. A gente entra no carro e o carro pergunta, está bem? Está mal? A gente vê atrás, vê a frente, vê o futuro. Que coisa! Né? É uma maravilha. E a gente reclama. Então eu dizia hoje ao nosso querido intérprete, tempo bom era aquele de Paulo, hein? Bebia água contaminada, dormia nas cavernas. A gente dorme hoje em colchão de mola para pregar a doutrina espírita. Ai, que saudade do tempo de Paulo, mas graças a Deus que já passou. Então, nós necessitamos de evitar o consumo. Ter o essencial. Certo dia, Chico Xavier me contou que ele abriu o guarda-roupa e tinha uns 5 ou 6 ternos que um amigo lhe havia dado. Ele então foi com problema. Qual é a roupa que eu vou vestir? Pegava uma, não. Pegava outra. Aí chegou Emmanuel, seu guia espiritual, e disse, ué, Chico, o que é que está vendo aí? Que coisa? Eu estou escolhendo a roupa que eu vou vestir. Emmanuel disse, é um problema, Chico. Um corpo de tanta roupa é uma dificuldade. Chico pegou 5, deu e ficou alguma só, e não tinha problema. Todo dia ele vestia a mesma. Eu tinha uma colega no trabalho que eu achava que era a senhora elegância. Porque hoje ela estava com uma saia preta, uma blusa branca. Amanhã estava toda de negro, depois de manhã estava toda de branco. E eu disse, meu Deus, mas ela deve ter tanta roupa. Não, tinha só uma saia e uma blusa. Branca e preta. Então ela fazia o jogo, dava a impressão que tinha 8 roupas por habilidade. Daí o consumismo nos atormenta. Nós ficamos infelizes pelo que não temos. Quando deveríamos ser felizes pelo que temos? Diariamente eu digo assim, meu Deus, muito obrigado pela minha faculdade de ver. Tem nada tão valioso como a visão, que é grátis. Outros pagam o preço da cegueira.
outros pagam o preço da miopia, outros pagam o preço disso, daquilo. E nós temos gratuitamente e andamos aborrecidos. Então seja feliz hoje, libertando-se do sexismo. Porque nós vemos um momento de natureza terrível. É essa natureza erótica. Já não é sexo, é erotismo. Se pensa, se fala, se faz tudo eroticamente. Eu estava em Frankfurt e fui a uma casa de discos no tempo dos CDs, etc., que agora é pendrive. Muito bem. E aí eu escolhi a Paixão de Cristo segundo Mateus, que eu tenho uma preferência muito grande. Eu esperava encontrar muito bonito. Eu vejo um álbum com uma mulher despida, em ângulo, um ângulo erótico. Então eu tinha pedido a série e ele me deu não, mas isso aqui é uma coisa pornográfica. Eu disse, não, é a peça. Eu abri, lá estava escrito. Colocamos, era verdade. Ele disse, o que é que essa mulher está fazendo aí nua, coitada? Ele disse, para vender. Mandei de compra pela capa. Olha que sabor musical. Compra pela capa, pela fotografia. Então a música dele é visual. Não é a música encantadora. Então nós temos que mudar um pouco a nossa paisagem. Ter a vida sexual normal. O sexo é um órgão como outro qualquer. Credor de respeito, de afabilidade, de emoção, de afetividade. Sexo sim, com amor também. Mas esse amor que dá emotividade, que produz oxitocina, que nos prepara para o encontro, não apenas para o ato animal, que é biológico, necessário para a sobrevivência, a pergunta de hormônios físicos, emocionais e psíquicos, mas também esse alcandorar do amor, as boas palavras, a preparação, a gratidão, a tranquilidade, embelezar a nossa vida sexual, que faz parte da nossa vida normal, para estar plenamente feliz. E aqueles que por esta ou aquela razão optam por uma vida casta. Na minha opinião, um casal, um indivíduo que tem um parceiro, que são fiéis entre si, são castos, porque se respeitam, necessitam de nutrição, nutrem-se, permutam vibrações saudáveis e são assessorados por espíritos nobres. Já tive a ocasião de ver o momento da fecundação de um óvulo, levado em espírito pelos mentores. A reencarnação de uma irmã minha suicida, os mentores me levaram para ver como era a inoculação do gameta masculino no óvulo, dando lugar ao neuroblasto, a célula ovo, e como é que eles manipulam desde aquele momento que ligam já a vida. Qualquer interrupção é abortivo. E o espírito vai sendo absorvido pela gama da matéria, vai diminuindo de volume, e etc. Mas tão extraordinário os projetadores das nossas reencarnações. Então a função sexual é de uma beleza lírica e ao mesmo tempo enternecedora. Não tem nada de pecado, de imundo. Só é imunda, diz o apóstolo Paulo, Romanos 14, 14. Uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda. Para ele é imunda. Se nós colocamos aí o centro da vida para ter as energias hábeis, ou poder transmudar, transformar a nossa força sexual em energia do bem, que maravilha. Quando eu me lembro, por exemplo, de Michelangelo, pintando a Capela Sistina, dia e noite, anos, transfundindo as suas energias em arte. Quando me recordo de Beethoven, absolutamente surdo, ele não escutava o sino da catedral estando ao lado. E hoje podia ter corrigido isso com uma pequena cirurgia. E ele compor a 9ª sinfonia. Quando me recordo que um dia ele chega à sua casa em Bonn, e uma cega à porta diz assim, Monsieur ou Herr Beethoven, dizem que uma noite de luar é tão linda, eu nunca vi. Ele, que era um homem de temperamento forte, pelos seus conflitos, seu pai era um ébrio, sua mãe era tuberculosa, enfim, uma vida muito marcada. Ele pegou-a, levou-a até o piso superior, onde uma claraboia deixava ver a noite de luar, sentou ao piano e disse, você quer ver uma noite de luar? Ela disse, eu gostaria tanto. Ele disse, então escute. E começou a compor a sua linda sinfonia, essa noite de plenilúnio. E até hoje, quando nós escutamos, parece que nós estamos vendo a palidez da lua refletida nas águas, a tranquilidade da natureza, o murmúrio do vento, o perfume do ar, a vida. Então,
ele transmudou as suas energias, mudou a forma de expressar. Então nós podemos fazê-lo com o nosso pensamento, com a nossa disciplina ético-moral, em favor da mediunidade. Colocar nossos filhos na nossa produção mediúnica. Um dia Chico me contaria que ele estava muito triste, porque chegou um amigo e disse: que pena, Chico Xavier, eu sou de Pedro Leopoldo. Quando eu saí de Pedro Leopoldo, você estava metido nesse negócio de espiritismo. 40 anos depois eu volto, você está metido nesse negócio de espiritismo. Não tem nada, mal vestido. Agora eu sou um homem próspero, sou farmacêutico, eu tenho 3 edifícios em Santos, perto do mar, eu sou avô, tenho 4 netos e você não tem nada. Aí o Chico foi ficando esmagado e fez depressão. Terminou, foi para casa. Quando ele chegou à porta de entrada, Emmanuel estava esperando e perguntou-lhe: ô Chico, por que você está triste? Ele disse: é que eu encontrei meu amigo fulano de tal. E contou. Ele disse: mas o que tem a ver? Ele disse que nesses 40 anos ele progrediu muito, que ele é farmacêutico e eu não sou nada. Então Emmanuel disse: pois olha, você é mais que farmacêutico, porque Bezerra, o médico, através de você, receita para milhares de pessoas. Então você é mais importante do que o farmacêutico, que você manda a receita para ele aviar. Aí Chico me disse assim: Divaldo, eu estava tão infeliz que insisti. Pois é, mas ele é casado, eu não sou. Mas você é casado também com o espiritismo, não é? O ideal é uma forma de matrimônio. Mas ele tem filhos, eu não tenho. Emmanuel, você tem filhos comigo, tem filhos com Mimei, tem filhos com André Luiz, que são os livros. Mas eles têm netos, você também. As traduções são os netos. Chico disse: não, eu vou dar um jeito. Mas ele tem 3 edifícios, ou 2 edifícios. Você também, você mora numa casa que tem um quarto, tem uma cozinha. Para que tanto espaço para um corpo só? Mas ele tem uma casa em Santos, na praia. Aí Emmanuel disse: você também, olha ali, a lagoa está entupida de sapo, coachando. Qual é a diferença? É apenas uma questão de ótica. Ele disse: não tem jeito, eu tenho que me resignar. E ele ficou contente, ficou feliz de ouvir os sapos coachando e dizer: ele lá não tem. Ele tem o mar, o murmúrio, mas não os sapos. Então seja feliz hoje. Terceiro item. O primeiro, auto-perdão. Segundo, perdão a si mesmo. Terceiro, paz interior. Não deixe que nenhuma coisa de fora perturbe você. Se você aceitar o atrevimento do outro, você fica mal. Se não aceitar, fica como estava. Então, a doutrina espírita vem dar um grito psicológico. Você pode ser feliz hoje. E realmente, é só mudarmos de panorama. Ao invés de contemplar a janela da tristeza, passe para a janela da esperança e procure tornar a sua vida digna de deixar marcas de luz para aqueles que vierem depois. Não perca o tempo nesta luta titânica, tirânica, de trabalhar tanto, de correr tanto, numa economia de natureza como esta, do capitalismo. Mas baste a cada um de nós a preocupação de cada dia e sejamos plenamente felizes. Então, diante de tanta crise, saiamos nós da crise íntima para louvar a Deus e dizer: meu Deus, eu gostaria tanto de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de quem vive na solidão. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores, para poder embelezar a terra, mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, pelo menos ser uma rosa, no auge da montanha, oferecendo a beleza que na minha alma sonha. Eu desejaria ser um pomar de frutos maduros para atender à fome do mundo, mas não lograrei. Então, eu te pedirei para ser uma árvore frondosa, projetando sombra, e sob ela eu olhar aqueles que passassem, e quando alguém passasse por mim, eu lhe dissesse: olá, amigo, aonde vais? E ele me perguntasse: quem és tu? Sou teu irmão, dá-me tua mão, eu irei contigo, sou teu amigo. E lado a lado eu pudesse gritar: Senhor, eu desejaria ser um poeta, um musicista,
um artista para cantar a beleza da tua mensagem. Porém, me faltam a sabedoria, o êxito, a poesia. E como nada sou, deixa-me dizer-te muito obrigado, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.